Bom dia, amados. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedir as suas bênçãos para o dia de hoje, pedir paz, contentamento no coração, pedir também a sua sabedoria para aprendermos a sua palavra e aplicarmos em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu santo nome. Amém. Hoje é dia da nossa comparação cronológica entre Mateus, Marcos e Lucas. Ainda não chegamos no tempo em que João também vai entrar nessa comparação, mas eu penso que virá breve. O tema de hoje é uma pergunta: o que Deus mais quer? O amor ou sacrifício? Eu vejo assim, depois de perguntar para muitas pessoas no trabalho, amigos, de acordo com suas respostas, eu concluí que, por exemplo, se a pessoa está muito doente, está com uma doença incurável, ela pode responder que é sacrifícios. Deus quer sacrifícios para a pessoa se redimir. Mas se a pessoa está passando por muitas dificuldades, coisas que parece até impossível de sobreviver, ela também vai ter esse mesmo pensamento de que Deus gosta de sacrifícios para a purificação, não é? Mas se a pessoa acabou de ganhar na loteria, está cheia de dinheiro, feliz, gastando para todo lado, ela tende a falar que é o amor. Mas isso pode ser bem diferente do que nós pensamos. Então vamos analisar esse estudo de hoje com muito cuidado para a gente tirar as nossas conclusões. Mas e você? O que é que você pensa? Queria eu poder estar à sua frente para ouvir a sua resposta. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Mateus 12, versículo 1. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Marcos 2, versículo 23. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Lucas 6, versículo 1. Esses primeiros versículos vai resumir assim, que os discípulos de Jesus estavam caminhando. Eles, sentindo fome, eles agarraram uma espiga de milho com a mão, descascou com a própria mão e comeu os grãos de milho porque estavam com fome. Veja que existia a lei do sábado, em que a pessoa jejuava no sábado e as pessoas guardavam o sábado e tudo mais. E existia também a lei do respigar. A lei do respigar é muito interessante porque é uma lei dada por Deus, que a pessoa passando fome, ao passar por uma grande plantação, ela tem o direito de, como fizeram os apóstolos, colher uma espiga de milho, descascar com a própria mão e comer para matar a fome. Deus instituiu isso, que era para livrar as pessoas de morrerem famintas. Então, muitas pessoas tinham grandes plantações e elas comiam disso. Nós vimos na história de Ruth, que Ruth respigava porque ela não tinha condições para se alimentar. Para entender o que eu estou falando, vamos ver leituras de Deuteronômio 23, 24 e 25. Quando entrarem no vinhedo de seu vizinho, poderão comer uvas até se saciarem, mas não as levem num cesto. E quando entrarem no campo de um vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com a mão, mas não usem a foice para cortá-las.
O que era proibido é a pessoa ir com um cesto, ir com a foice e colher muita coisa para trazer para casa. Isso era proibido. E veja que no caso da Ruth colhia aqueles cereais que estavam no chão. Aí, nesse caso, eles poderiam levar para casa. Para você tirar a uva do pé, tem que ser apenas para matar a fome. Se a pessoa tira além do necessário, aí já vai entrar a lei do furto, que é totalmente contra a lei de Deus. Alguns fariseus os viram e protestaram: veja, seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Mateus 12, versículo 2. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Marcos 2, versículo 24. Alguns fariseus lhes disseram: por que vocês desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Lucas 6, versículo 2. Neste outro segmento, nós vamos ver que os apóstolos narram de maneira diferente, como um protesto, como uma pergunta ou como algo que eles estão dizendo. Mas pela interpretação a gente vê que é sim um protesto e a gente vê que eles estão censurando os atos de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, que no dia do sábado eles estavam fazendo isso. Mas veja que também no sábado não havia proibição da pessoa comer. Tá certo que muitos jejuavam no sábado, mas não havia nenhuma proibição. Essa lei seria contra Deus se eles estivessem colhendo para levar para casa, para levar com eles. Mas foi muito bem explicado que eles colheram o milho com as mãos, que eles descascaram e comeram os grãos. Então quer dizer que eles não estavam fazendo nada contra as leis ditadas por Deus naquela época. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Mateus 12, versículo 3. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Marcos 2, versículo 25. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Lucas 6, versículo 3. Daí os três apóstolos vão relatar que Jesus disse a mesma coisa, perguntando aos fariseus se eles não sabiam o que é que Davi havia feito quando ele e os seus companheiros estavam com fome. E para responder isso, eu vou primeiro ler com vocês o próximo segmento que faz parte disso aí, que é para a gente entender melhor essa situação de Davi. Ele entrou na casa de Deus e, com seus companheiros, comeram os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer. Mateus 12, versículo 4. Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era o sumo sacerdote. Comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Marcos 2, versículo 26. Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Lucas 6, versículo 4. Aí vai acontecer que Jesus vai entrar num templo, ele e os discípulos com fome. O que é que eles vão fazer? Eles vão comer o pão sagrado. É uma mesma situação, porque naquela época a pessoa comum era proibida de comer esse pão sagrado. Mas Jesus entrando ali com os apóstolos, eles foram comer esse pão. E nós vamos ver que Marcos apresenta uma informação diferente, dizendo que ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar
era o sumo sacerdote e comeu os pães, o resto é tudo igual. E vocês sabem quem era Abiatar? Abiatar é o filho do sacerdote Abimeleque. E por coincidência, Abimeleque foi o sacerdote que deixou Davi e os seus companheiros comerem o pão sagrado do templo. Mas nesta ocasião, Abimeleque já havia morrido e o seu filho estava lá como sumo sacerdote do templo. Eu acho que ele foi citado, que é para a gente saber que não se tratava de Abimeleque, mas sim de Abiatar, o filho de Abimeleque, quem estava no templo nessa ocasião. É um fato histórico para a gente entender a cronologia daquilo que estava acontecendo e quem estava lá. Isso é muito importante na história. De acordo com o que está relatado em 1 Samuel, o que Davi fez é que ele e os seus homens estavam com muita fome. Então, eles foram até o templo pedindo algo para comer. E lá no templo não tinha absolutamente nada além do pão sagrado. Então, Abimeleque deixou que eles comessem do pão sagrado. É isso que aconteceu. Todo esse envolvimento de Deus em fazer o sábado consagrado naquela época, em não deixar as pessoas comerem o pão, tudo isso faz parte de um treinamento para o povo, porque no começo dos tempos o povo era bárbaro, muitos eram canibais, muita coisa diferente daquilo que a gente vive hoje acontecia naquela época. Então Deus queria se introduzir mostrando o seu poder, mas ele também queria mostrar uma nova vida, uma vida baseada na justiça, na verdade, em tudo que ele preza como algo maravilhoso, principalmente o amor fraternal. Então Deus começou colocando certas normas que para nós hoje em dia, muitas dessas normas são até incompreensíveis, mas fazia parte desse estado animalesco do ser humano naquela época. E Deus também influenciou até nas leis. Para quem não sabe, Deus mandou os juízes. E daí os juízes no começo eram poucos. E nas cidades que tinham os juízes, essas cidades eram chamadas de cidades fortaleza ou fortificadas, porque as pessoas que eram inocentes e as outras estavam atrás delas para linchar, sem um julgamento, sem ouvir a verdade, sem ouvir o outro lado, o que elas faziam? Elas fugiam para essas cidades fortalezas que tinham um juiz. E nessas cidades, por lei, intitulada por Deus, essas pessoas não poderiam ser linchadas a menos que elas fossem julgadas. Então, Deus influenciou também na lei que era para tirar esse lado animalesco, esse lado brutal do ser humano e ir mostrando como viver na verdade de Deus. Sobre esse pão sagrado, o pão da presença de Deus, naquela época, todos os sábados, eles assavam 12 pães. E esses 12 pães ficavam no templo, que só os sacerdotes comiam. E hoje em dia, interessantemente, a Igreja Católica ainda tem o ritual, não mais os pães feitos como antigamente, mas eles têm a hóstia, que eles chamam de hóstia santa, que representa esse pão sagrado ou o pão da presença. Então, sobre esse pão sagrado, o pão da presença de Deus, naquela época, todos os sábados, eles assavam 12 pães. E esses 12 pães ficavam no templo, que só os sacerdotes comiam. Agora, esse ritual, tanto quanto a gente guardar o sábado, é obrigado para todas as religiões fazerem isso? Não, de maneira nenhuma. Tudo depende daquilo que a gente está fazendo com
dentro do nosso coração. Não é sobre o ritual nós vamos aprender, mas é sobre o amor a Deus. É sobre muitas vezes a gente ter que parar e lembrar de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo passou por nós. A gente lembrar da última vez que ele ceou com os apóstolos, qual foram as suas recomendações e tudo mais. Muitas vezes, ritual é algo que faz parte do nosso coração para a gente também aprender a celebrar e glorificar a Deus e trazê-lo mais perto de nós. Agora, isso é obrigatório? Não é de maneira nenhuma. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Mateus 12, versículos 5 e 6. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que façam sacrifícios. Mateus 12, versículo 7. Vocês viram aí a leitura de Mateus, só ele vai dar um pouquinho mais de explicação sobre o fato de Jesus estar lá no templo comendo esse pão sagrado e também sobre o fato de trabalhar no sábado, que não era proibido para os sacerdotes a serviço do templo trabalharem no sábado. Mas ele vai falar sobre o seu poder, que ele estava lá e ele era maior do que o templo. Veja aí esse poder de nosso Senhor Jesus Cristo, em que eles tinham muita dificuldade de entender, mas foi ele, Jesus Cristo, que é Deus, que colocou todas essas normas dentro do templo. E ele estava lá em pessoa, comendo esse pão sagrado. Veja que isso nos diz que não havia proibição. Ele estava nos mostrando que a partir desse momento a gente poderia sim comer desse pão, como ele recomendou ao se despedir dos apóstolos. Então, eu vou dizer que esse ritual da Igreja Católica não é errado, como o meu ritual humilde de fazer o pão de uma maneira especial para Deus, ter uma colher de sopa de vinho e fazer a partilha do pão quando eu sinto no meu coração que devo fazer. Jesus vai esclarecer a nossa pergunta, que ele quer amor e não sacrifícios. Isso é algo muito importante para a gente entender, tanto na questão do sábado, quanto na questão do respigar. Muitos regulamentos que a gente coloca dentro de nossas igrejas são vistos para os fiéis como um sacrifício. O sacrifício de não trabalhar no sábado, fazer isso para o Senhor. Mas veja que ele está dizendo aí que ele não quer o sacrifício. Então, se a gente vai guardar o sábado, a gente não pode guardar o sábado como um sacrifício, mas por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta para vocês é: se uma religião está proibindo a pessoa trabalhar no sábado, não é isso um sacrifício? São coisas que é longe de mim querer criticar, mas a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo está claro aí. A gente deve fazer as coisas a Ele por amor. Então, a igreja que faz isso deve entrar num acordo de amor com os seus fiéis. Eu não sei os motivos pelos quais as pessoas guardam os sábados no dia de hoje, se é por amor ou por sacrifício. Eu espero em Deus que seja por amor, e isso seria muito louvável. Mas aí, voltando na palavra, Jesus está dizendo em Mateus: quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios.
O que é que estava acontecendo com esses fariseus ao questionar o fato dos apóstolos estarem no sábado colhendo uma espiga de milho, descascando com a própria mão para comer, e também questionando Jesus e os apóstolos entrando no templo e comendo do pão sagrado? Será que eles não estão falhando na misericórdia? Com certeza, gente, porque se a pessoa está com muita fome, não tem nada mais para ela comer, é uma falta de misericórdia negar o pão sagrado, negar também a espiga de milho, não é? Então, nós temos que pensar, analisar corretamente a palavra de Deus, que é para a gente não cair mais nesse abismo da falta de misericórdia, que é também a falta de amor a Deus. Isso Deus já vinha falando para eles há muito tempo atrás, está lá nas profecias de Oséias. Vou ler para vocês Oséias 6,6. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Mateus 12, versículo 8. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Marcos 2, versículos 27 e 28. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Lucas 6, versículo 5. Nós vamos ver que Marcos vai trazer uma explicação muito importante. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vamos voltar àquela situação rudimentar daquele povo. Esse povo, se tinha trabalho, eles iam trabalhar como escravos. Quando não tinha trabalho, eles morriam de fome. Então veja aí, Deus tentando arrumar uma situação deles não morrerem de fome e também aprenderem a adorar a Deus. E aí foi instituído o dia do sábado. Por quê? Porque a pessoa teria um dia reservado que foi decretado por Deus para a sua adoração, para fazer as coisas de Deus. É isso do que está falando, que o sábado foi feito pelo homem, não o homem para o sábado. Aí ele vai dizer que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Sim, com certeza. Aí existe muita coisa para a gente pensar, que quem criou isso aí, o porquê que ele criou, é o próprio Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é o Senhor do sábado. Ele estava ali na frente dessas pessoas dizendo que não era bem assim, e eles não estavam aceitando. Então isso aí é questão de não crer em Jesus Cristo, é questão deles não estarem dando crédito naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo estava falando. E hoje em dia, a minha preocupação muito grande é a gente não cair nessa área de descrença, é a gente não ficar colocando coisas do homem ali e desacreditando aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo está claramente nos dizendo. A resposta à pergunta inicial, que Deus mais quer, o amor ou o sacrifício? Nós vimos que é o amor, não é o sacrifício. Mas por que é que a gente sente que é o sacrifício? Vamos analisar que o amor, ele não é algo situacional. Nós estamos muito familiarizados com o amor situacional.
Isso na vida de hoje, em nossas vidas familiares, em nossa crença, o amor situacional. Se a gente está sofrendo, a gente diz que a gente está pagando pelos pecados, a gente está sendo provado. Sim, pode ser. Mas o amor não vai depender disso de maneira nenhuma se ele for um amor verdadeiro. Porque o amor a Deus é suposto estar dentro de nós, independente da situação em que nós vivemos. Independente da gente saber que a gente vai morrer com câncer, que a gente está com Covid e prestes a morrer, independente de tudo isso, independente também da gente ganhar na loteria ou não. Mas é um amor que está impregnado em nós. Não importa o que acontecer em nossa vida, não importa qual for a prova que a gente tem que passar, não importa o quanto pesado é o fardo que a gente quer carregar, mas a gente tem aquele amor muito grande dentro de nós por Deus. A gente sabe que a gente não está só, a gente sabe que o nosso fardo será dividido com Ele, a gente sabe que Ele nos sustentará nessa provação. E este nosso amor não vai depender dessas situações que a gente está vivendo, porque é algo sublime, maravilhoso e eterno que vive dentro de nós, que está impregnado em nós espiritualmente falando, e não nessa carne que vocês estão vendo aqui diante de vocês, mas é um amor eterno, um amor espiritual. Isso é muito importante para a gente diferenciar, entender e amar a Deus acima de todas as coisas com um amor sublime e não situacional. Antes de terminar, eu quero agradecer imensamente a todos vocês nos seguindo neste canal. Muito obrigada. Que todos os novos inscritos sejam bem-vindos. Eu oro por todos vocês. Que Jesus os abençoe, que Jesus nos abençoe, acrescente paz, amor, muita felicidade em nossas vidas e acrescente principalmente sabedoria para a gente viver de acordo com a sua palavra. Muito obrigada, meus irmãos. Bom dia e paz nesse coração lindo. Amém.